Hoje eu vou te contar sobre as 15 leis mais absurdas do Brasil. Você já parou para pensar em quantas leis existem no Brasil? Atualmente são milhares, somando normas federais, estaduais e municipais. E entre tantas regras sérias e necessárias, há também algumas que parecem ter saído diretamente de um roteiro de comédia. Sim, o Brasil tem leis que em algum momento da história proibiram comer melancia, usar minissaia, vender camisinhas e até fazer chover. Mas o mais curioso é que todas essas leis têm uma história por trás. E quando olhamos com atenção, percebemos que elas refletem os medos, costumes e crenças de cada época. Hoje, você vai conhecer as 15 leis mais absurdas do Brasil. Algumas foram criadas há décadas e já foram revogadas. Outras ainda estão tecnicamente em vigor, mas todas mostram o lado mais excêntrico da nossa cultura e da forma como a lei tenta, de tempos em tempos, resolver problemas do cotidiano de maneiras, digamos, criativas. Então, se ajeita aí, porque o que vem a seguir é uma viagem pelo lado mais curioso da legislação brasileira. 1. A proibição de comer melancia. Rio Claro, SP, 1984. Em 1984, a cidade paulista de Rio Claro protagonizou um dos episódios mais inusitados da história legislativa do país. Naquele ano, a prefeitura proibiu oficialmente o consumo de melancia. O motivo? As autoridades acreditavam que a fruta poderia transmitir febre amarela e tifo, doenças que realmente preocupavam o país na época, mas que, é claro, não tinham relação nenhuma com a fruta. O decreto nasceu de um pânico sanitário. Como a ciência ainda não era tão acessível e as fake news já existiam em forma de boato de mercado, o medo coletivo acabou virando lei. Hoje, a medida é vista como uma curiosidade histórica, mas ela mostra como a desinformação pode se transformar em política pública quando falta conhecimento científico. 2. Lei dos Formigueiros. Rio Claro, SP, 1965. Rio Claro aparece de novo na lista. Em 1965, a cidade aprovou uma lei proibindo que moradores mantivessem formigueiros em casa ou em terrenos. A intenção até fazia sentido: combater pragas e proteger plantações. Mas o texto da lei previa multas para quem tivesse formigas, o que, convenhamos, seria praticamente impossível de evitar. Era o típico caso de uma lei com boa intenção, mas má execução. Afinal, quem conseguiria controlar formigas em uma cidade inteira? Essa norma acabou virando motivo de piada até dentro da própria Câmara Municipal anos depois. 3. Multa por erro de português. Pouso Alegre, MG, 1997. Em 1997, o município de Pouso Alegre, em Minas Gerais, resolveu declarar guerra à gramática ruim. Foi aprovada uma lei que multava faixas e outdoors com erros de português. As multas variavam de R$100 a R$500, dependendo da gravidade do erro. A proposta nasceu de uma preocupação legítima, a preservação da língua portuguesa. No entanto, a lei enfrentou críticas por ser difícil de aplicar. Afinal, quem definiria o que é erro grave ou não? Com o tempo, acabou sendo revogada, mas permanece como um símbolo curioso de como a educação e o orgulho cultural podem chegar até o Diário Oficial. 4. Proibição de máscaras no Carnaval. São Luís, MA, 2009. O Carnaval é símbolo de liberdade, alegria e fantasia. Mas em 2009, em São Luís, no Maranhão, uma lei municipal tentou colocar limites nessa festa. O texto proibia o uso de máscaras, fantasias ou adereços que dificultassem a identificação das pessoas. A justificativa era a segurança pública, evitar que criminosos se aproveitassem da multidão para se disfarçar. Por um lado, fazia sentido. Por outro, acabou sendo vista como um ataque à cultura carnavalesca. A medida gerou protestos e discussões acaloradas, e hoje é lembrada como uma tentativa mal-sucedida de organizar o impossível. O Carnaval Brasileiro. 5. Tentativa de proibir minissaias. Aparecida, SP, 2007. Em 2007, a cidade de Aparecida, em São Paulo,
Ganhou destaque nacional por uma proposta de lei que queria proibir o uso de minissaia por mulheres. O argumento era preservar os bons costumes, mas o projeto foi rapidamente derrubado depois de uma onda de protestos. A história mostra como leis moralistas tentam, de tempos em tempos, controlar o comportamento individual. E também serve como alerta: o poder público não deve legislar sobre o corpo das pessoas. 6. Venda de camisinhas proibida. Bocaiúva do Sul, PR, 1997. Parece inacreditável, mas é verdade. Em 1997, o município de Bocaiúva do Sul, no Paraná, aprovou um decreto proibindo a venda de camisinhas e anticoncepcionais. O objetivo declarado era aumentar a população local, que estava diminuindo. A reação foi imediata. Críticas da imprensa, protestos e piadas em todo o país. O decreto durou pouco e foi revogado, mas permanece como um exemplo de como decisões locais mal planejadas podem gerar repercussões nacionais. 7. Área reservada para OVNIs. Barra do Garças, MT. Se você acha que o Brasil não tem nada a ver com extraterrestres, pense de novo. Em Barra do Garças, no Mato Grosso, uma lei municipal reservou 5 hectares de terra para a criação de um aeródromo interespacial. Sim, um discoporto. A cidade, conhecida por seu misticismo e pelo turismo ligado à ufologia, realmente levou a sério a ideia. Até hoje, há placas indicando o local e o discoporto virou ponto turístico. É um exemplo de como a cultura local pode transformar o absurdo em atração e ainda movimentar o turismo. 8. Obra de arte obrigatória. Porto Alegre, RES, 2006. Em Porto Alegre, uma lei de 2006 determina que toda edificação com mais de 2.000 metros quadrados precisa incluir uma obra de arte visível ao público. A regra busca valorizar a produção artística local e incentivar o urbanismo cultural. Apesar de parecer estranha à primeira vista, essa é uma daquelas leis absurdas que, no fundo, tem um propósito positivo. Ela ajudou a espalhar murais, esculturas e intervenções pela cidade. E hoje é uma das razões pelas quais Porto Alegre é considerada um dos polos culturais do sul do Brasil. 9. Proibição de teleentrega de comida. Porto Alegre, RS. Ainda na capital gaúcha, outra lei chamou atenção. A que proíbe a venda de alimentos e bebidas por teleentrega para pessoas na via pública em certas regiões. A medida foi criada para combater aglomerações noturnas e festas de rua. Apesar de parecer exagerada, reflete o desafio das cidades em equilibrar lazer e ordem pública. 10. Animais não podem ter nomes de pessoas. Rio Grande do Sul. Proposta. Um projeto de lei apresentado no Rio Grande do Sul propunha proibir que animais recebessem nomes de pessoas. O argumento era preservar o respeito aos cidadãos. A proposta, claro, nunca foi aprovada, mas virou lenda legislativa e é lembrada até hoje como uma das ideias mais excêntricas do país. 11. Silêncio nas praias. Guarujá, SP. O Guarujá, no litoral paulista, tem uma lei que proíbe o uso de equipamentos sonoros na faixa de areia. A intenção é garantir o sossego e evitar poluição sonora, especialmente em áreas familiares. Muitos turistas acham exagero, mas outros agradecem a paz. É uma daquelas leis que dividem opiniões, entre o silêncio e o som do verão. 12. Letra legível obrigatória. Lei nacional. Parece piada, mas existe uma lei federal que obriga médicos a escreverem de forma legível nas receitas. O motivo? A letra ilegível de muitos profissionais já causou erros de medicação e até acidentes graves. Essa norma é real e ainda vale. Um lembrete de que, às vezes, as leis mais simples são as mais necessárias. 13. Lei que proibia a chuva. Aparecida SP. Em outro momento curioso, o prefeito de Aparecida tentou proibir fenômenos naturais como chuva e trovoadas. Claro que a medida era simbólica, uma forma de protesto contra a falta de obras de drenagem na cidade. Mesmo assim, o ato virou manchete nacional e entrou para o folclore político brasileiro. 14. Proibição de hipnose.
Decreto Federal no 51.009, 1961. Assinado por Jânio Quadros, o decreto proibia apresentações públicas de hipnose em todo o país. Na época, a prática era associada a charlatanismo e magia. O decreto ainda existe, mas na prática, nunca é aplicado. É um retrato da mentalidade moralista dos anos 1960, quando o governo tentava controlar o invisível. 15. Vestimentas controladas em prédios públicos. Por fim, há registros em fóruns e repartições públicas que proibiam saias curtas, regatas e roupas consideradas impróprias. Essas regras locais nasceram da ideia de manter o decoro dos ambientes oficiais, mas abriram um debate sobre liberdade, moralidade e discriminação. Hoje muitas delas foram revogadas ou reinterpretadas, mas ainda existem lugares com restrições parecidas. Essas foram as 15 leis mais absurdas do Brasil. E o mais interessante é que, por trás de cada uma, existe uma história social e cultural. Elas nos lembram que o direito não é algo distante, é um espelho da sociedade. O que hoje parece ridículo, um dia fez sentido para alguém, em algum contexto. Olhando para trás, percebemos que cada lei conta um pedaço do Brasil, um país criativo, contraditório e, às vezes, surreal. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Na próxima semana, vamos viajar além das fronteiras e conhecer as leis mais absurdas do mundo. Algumas tão inacreditáveis que fazem as nossas parecer até normais. Até lá, e lembre-se, nunca subestime a imaginação do legislador brasileiro. Essas foram as 15 leis mais absurdas do Brasil. E o mais interessante é que por trás de cada uma existe uma história social e cultural. Elas nos lembram que o direito não é algo distante, é um espelho da sociedade. O que hoje parece ridículo, um dia fez sentido para alguém, em algum contexto. Olhando para trás, percebemos que cada lei conta um pedaço do Brasil. Um país criativo, contraditório e, às vezes, surreal. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem adora curiosidades sobre o Brasil. Na próxima semana, vamos viajar além das fronteiras e conhecer as leis mais absurdas do mundo. Algumas tão inacreditáveis que fazem as nossas parecer até normais. Prepare-se para rir, se espantar e se perguntar: isso é real mesmo? Até lá, e lembre-se, nunca subestime a imaginação do legislador brasileiro. Porque no fim das contas, cada lei absurda conta um pouco sobre nós mesmos, sobre o tempo em que vivemos e sobre a criatividade que transforma até o impossível em decreto. O Brasil pode ter muitas leis estranhas, mas nenhuma delas é mais fascinante do que o próprio povo brasileiro. E é isso que faz desse país um lugar único no mundo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.